Olá, mestre, tudo bom? Vamos para mais uma dica aqui no canal do Mestre dos Dashboards. Então, para você que segue aí a gente no nosso YouTube, então aproveite e se inscreva e ativa o sininho de notificação para você estar sempre recebendo aí novidades que a gente vai estar postando aqui dentro do nosso YouTube e para você no Instagram também. Não deixe de curtir nossos vídeos e compartilhar com seus amigos, que a gente vai ter muito conteúdo aí de Excel e de dashboard aqui no nosso canal. Então vamos lá, vamos para a nossa dica de hoje. O que a gente vai ver hoje no nosso canal? A gente vai ver como é que a gente define nome para células. Como assim? Então a gente sabe aí que o Excel ele é formado então em colunas e linhas. Então a gente está falando da A até XFD e a gente está falando da linha 1 até 1 milhão de linhas. Então a gente está falando sempre em linhas e colunas. Só que você pode dar nome para essas células. Fica muito mais fácil você dar nome. Então, por exemplo, a célula C5, eu quero que dê nome X. A Y3, eu quero que seja o nome Y. Então, você pode dar nome para as suas células. Qual é a vantagem disso? Você ganha muito mais tempo, principalmente em determinados indicadores e análise. A gente vai estar fazendo alguns exemplos aí nessa aula para você ver como é um artifício simples, porém muito útil. Tem muita gente que acaba não sabendo que existe isso dentro do Excel, só que realmente ele é muito bacana. Então vamos lá, vamos começar a fazer nosso exemplo. Primeiramente eu tenho minha base de dados aqui com meu comprador e meu dia de semana. Então eu vou ter quantidade comprada por semana. O que eu vou fazer? Só vou colocar um aleatório entre, para quem já acompanha o canal, aleatório entre, eu vou colocar dois números, o número inferior e superior, e automaticamente o Excel vai me trazer números aqui para eu criar minha base de dados. Então, inferior, vamos colocar 10, então 10 compras, superior 30. Vai ficar entre 10 e 30. E eu vou arrastar para o lado e para baixo. Tá? Beleza, ele fez aleatório entre 10 e 30. Como isso é uma fórmula e vai ficar dinâmico, eu vou colocar como valor para ele tirar essa fórmula. Ele vai ficar em fórmula. Então, sempre que eu ficar atualizando a minha planilha, ele vai ficar mudando os números. Eu quero que ele congele. Então, eu vou selecionar, copio, Ctrl C, botão direito, no 1, 2, 3, que é colar como valor. Agora sim, ele está em número. Então, eu fiz isso para não precisar ficar digitando manualmente. Então, aqui eu tenho quantidade comprada na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar nome para os meus intervalos. Então, isso aqui vou dar nome de segunda-feira. Aqui de terça, quarta, quinta e sexta. Então, vamos por partes aqui para ficar mais fácil. Eu vou fazer uma soma aqui, igual soma desse meu intervalo. Então, se a gente for notar aqui, quando a gente faz a soma, ele está pegando da C11 a C15, que é esse intervalo aqui. Então, se eu dar um Enter, beleza, 116. Se eu arrastar para o lado, uma simples forma de soma. Beleza, isso aqui é só para a gente poder iniciar nosso exemplo. Então, a gente viu aqui que mostrou o nosso intervalo. Então, C11 a C15, D11 a D15, E11 a E15 e assim por diante. Eu vou apagar aqui para a gente fazer o nosso exemplo. E eu vou selecionar esse meu intervalo aqui. Então, meus 4 aqui. Então, do 26 a 28. Eu vou vir aqui em cima, nesse item aqui. Eu vou dar um nome para minha célula. Então, eu selecionei esse meu intervalo. Estou dando nome para o meu intervalo. Eu vou clicar aqui e vamos colocar segue. Segue, lá em cima. Segue. E vou dar um Enter. Então, o que eu fiz? Eu dei um nome. Esse intervalo aqui é segue. Então, o Excel sabe que esse intervalo, o nome dele é segue. Como assim, Pedro? Então, se eu vim aqui, vamos fazer uns testes aqui. Vamos vir em fórmula, gerenciador de nomes. Olha lá, apareceu segue. Então, só para vocês entenderem que sempre quando você dá um nome para uma célula via que eu acabei de mostrar, ele vai aparecendo aqui. Então, você consegue excluir, consegue editar o que você for preciso. Ou você pode também criar a partir daqui. Então, vou criar um aqui para a gente fazer um teste. Vou clicar em novo, nome, vamos colocar ter, de terça, e vou selecionar aqui meu intervalo aqui. Ó. Então, do meu D11 a D15. Vou dar um Enter. E ok. Então, agora eu tenho meu segunda e terça. Só que fiz de formas diferentes. Vou fechar. Então, eu tenho já minha segunda-feira e minha terça-feira. Eu vou fazer a quarta-feira a mesma coisa. Vou selecionar. Vou vir aqui, ó, quarta. Enter. Beleza. Quinta, a mesma coisa. Selecionar aqui. E sexta, mesma coisa. Sexta. Pronto. Então,
Se eu vim aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, eu tenho minha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que é a vantagem disso? Então, por exemplo, se eu fizer aqui agora a soma, que a gente acabou de fazer lá antes, que estava aparecendo da C11 a C15, D11 a D15, ele vai mudar um pouco. Então, vamos lá, vou fazer a soma. Agora, em vez de eu fazer a soma do meu C11 a minha C15, eu vou fazer a soma da minha segunda-feira. Olha lá o que acontece. Ele até apareceu esse segue aqui. Ó. Segue é o intervalo renomeado. Eu vou dar o duplo clique. Então, eu estou fazendo a soma da minha segunda-feira. Vou fechar meu parênteses e dar um Enter. Olha lá, o mesmo 116. Então, eu estou fazendo a soma da minha segunda. Aqui, a soma da terça. Então, Enter. A soma da quarta. Então, Enter. São os nomes do meu intervalo. Então, se eu modificar aqui, por exemplo, aqui para 50, ele vai funcionar. Ah, Pedro, quase a mesma coisa que uma forma de soma normal. Sim e não. Por quê? Porque eu renomeei meu intervalo. Qual é a vantagem disso? A gente já vai começar a ver em outros exemplos também. Tá? Mas já vamos partir aqui, vamos finalizar. Vamos aqui, vamos fazer na quinta e aqui na minha sexta. Pronto, eu consegui trazer isso automaticamente, dando nomes para minha célula. Então isso é muito bacana. Por que é bacana? Então, por exemplo, vai que eu vou fazer uma outra análise aqui em outra aba. Eu quero fazer a soma da minha segunda-feira, por exemplo. Então, você sabe que o teu intervalo ele virou segue. Então, se você escrever aqui soma, por exemplo, da segue 140. Então, você não precisou ir lá na tua célula, selecionar um intervalo, que você sabe que o intervalo segue aquele intervalo lá. Então, ele é muito legal, é muito bacana você dar nome para as células, porque você não se perde, principalmente se tiver muita análise para fazer. Você sabe que aquele intervalo é aquele nome, aquele intervalo é aquele nome, aquela célula específica é aquele nome. Então, realmente, ele é muito bacana você começar a trabalhar com um gerenciador de nomes. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. O que eu vou fazer agora? Eu tenho uma abinha chamada análise. Então, análise, aqui, ó, quantidade comprada na semana. Então, o que é o legal que a gente pode fazer também? Vou voltar na minha abinha aqui e eu vou dar o nome dessas células aqui. Eu vou colocar aqui total semana. Vou dar um Enter. Então, o que eu fiz? Eu dei um nome para essas aqui, então a soma dos dias, eu dei o nome de total semana. Então, se eu voltar na minha análise, na minha aba análise, quantidade comprada na semana é igual soma do meu total semana. E dá um Enter. Então, soma do meu total semana, ó, eu não estou selecionando o intervalo, estou selecionando o meu total semana, que o total semana representa aquele intervalo. Então, a soma da minha total semana, 537. Se a gente for fazer, vou ver aqui, ó, aqui embaixo, 537. Funcionou normalmente. Só dei nomes para o meu intervalo. E o outro exemplo que a gente vai fazer é o quê? Eu vou dar um nome aqui para a minha célula do valor unitário, por exemplo. Vamos dar um nome aqui de Uni e dar um Enter. Vamos colocar aqui o valor unitário das compras é R$ 99. Beleza, vou voltar na minha análise. Se eu multiplicar, por exemplo, 537 vezes Uni e dar um Enter. Simples assim. Então, o valor de 537 vezes Uni. Então, se alguém falou, como assim Uni? O Uni representa essa célula aqui. Então, você consegue fazer análises sem precisar saber, não, o valor unitário está na célula C6. Não, não existe mais. A célula C3 agora é Uni. Então, se a gente for ver aqui, por exemplo, aqui, ó, estou na F6. Aqui em cima está F6. E6, H3, B8. Se eu clicar aqui na minha C6, ele não é mais C6, ele é Uni. Se eu clicar aqui, por exemplo, nessa aqui de baixo, selecionar meu intervalo, ele fica aqui total semana. Então, ele não fica mais linha e coluna com C1, C2, C3. Ele fica o nome que está renomeado. Então, realmente, é muito interessante você usar a parte de definição de nome por você não precisar lembrar em que célula que está. Então, dê um nome para a célula, você já consegue multiplicar, fazer as análises que você quiser. Aqui, como a gente fez a multiplicação, se eu vim aqui mudar, por exemplo, aqui para 50, automaticamente lá mudou
para 50, porque eu estou multiplicando. Então, esse aí é um artifício muito bacana. E lembrando que você consegue vir em fórmulas gerenciador de nomes e você consegue modificar, excluir, adicionar novos por aqui também, que fica muito mais fácil para você conseguir se achar o que tem de nome na tua planilha como um todo. Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí e acompanhe o nosso canal. Vai ter bastante novidade por aí. Grande abraço!